Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é sexta-feira, dia 26 de julho. Vamos ler juntos aqui 2 Timóteo 4:17. Todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças para que, por intermédio, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que não são judeus a ouvissem. E eu fui livrado da boca do leão. Isso aqui é o apóstolo Paulo. Segundo Timóteo, segundo os estudiosos, parece que foi a última carta que ele escreveu, se eu não estou enganado. Mas ele está se referindo ao ocorrido lá no livro de Atos, quando ele foi levado a julgamento. Então, verso 16, ele diz, na minha primeira defesa, né? O que aconteceu? Por que o apóstolo Paulo está dando esse testemunho? Não é para lamuriar-se, não é uma lamentação do tipo, o quanto eu sou coitadinho, o quanto eu tenho que sofrer. Não, não é isso. As lições são outras, são bem melhores do que uma reclamação. Mas, enfim, ele fala nos versos anteriores de alguns opositores, entre eles o Alexandre, recomenda a Timóteo para ter cuidado com Alexandre. É interessante que dá nome ao indivíduo e não é uma maledicência. Ele está dizendo, por quê? Porque ele se opôs às minhas palavras. E as minhas palavras aqui do apóstolo Paulo não significa a opinião que eu tive em relação à cor que vai pintar a parede, né? A opinião que eu tive em relação a marcar o dia da festa, essas coisas de igreja. Não. Se opor às palavras do Paulo é se opor ao Evangelho, porque era disso que o apóstolo Paulo se ocupava. Então ele deixa claro, ele pontua. Eu amo essa clareza da Bíblia. É por isso que a gente não especula o que ela não especula muito, né? Porque uma especuladinha a gente acaba fazendo. Mas a gente não vai muito longe porque a Bíblia não esconde erros, falhas, medos, dúvidas, erros e acertos, né? De ninguém, né? E o apóstolo Paulo fala com clareza, como também, se fosse o caso de elogiar, de louvar pessoas, de saudar pessoas, ele o faria, né? Então a gente percebe que não é uma carta para o Timóteo. Isso aqui é cuidado com a igreja, com o evangelho e com esse obreiro valoroso que era o Timóteo. Então, as coisas têm que ser pontuais. E o apóstolo Paulo nos ensina isso. Como ele fala, como dizemos hoje, né? Ou pelo menos se dizia no passado, dá nomes aos bois. Ó, toma cuidado com esta situação por causa disso, ponto final. Isso não é maledicência, isso é obra de Deus, né? Ah, aí ele falou de um opositor e lembrou que eu comecei a dizer que não era uma reclamação por si só, mas tem muita coisa a aprender aqui. Ele diz, na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Então o apóstolo Paulo está sozinho, diante dos imperadores lá, de um tribunal, recheado de pagãos, de gente que não é, vamos falar na linguagem de hoje, da igreja, gente da igreja, né? Ou seja, não são os irmãos, não são os irmãos da fé. Não tinha um rosto conhecido do qual ele pudesse olhar e ter algum elo, ter um sentimento de pertencimento, de alguma ligação, como alguém, não tinha ninguém. Ninguém do qual ele pudesse dizer é meu irmão em Cristo. Ninguém que ele pudesse se apoiar em termos de consolação
ou de amizade. Aí o verso 17 diz: todavia o Senhor permaneceu ao meu lado, né? Então, primeiro, a palavra de Deus fala muito da fidelidade do Senhor, né? Em muitos salmos e passagens. E isso é a primeira lição aqui, que pode acontecer nas nossas caminhadas de ter situação aonde haja de fato um desamparo, o abandono de pessoas, ou uma impossibilidade de alguém estar junto com você em determinada situação, né? Pode ser que existam coisas, consequências dos nossos erros ou contingências da vida ou qualquer coisa que nos ocorra que seja algo que só a gente vai sofrer, só a gente vai se incomodar com aquilo, só a gente vai sentir os efeitos, só a gente vai ter que lidar com aquilo. E aí, mesmo estando rodeado de crentes e de irmãos, a luta é sua. Em outras palavras, você não tem como compartilhar, porque é algo que você está passando, é algo tão íntimo que você vai ter que lidar com isso sozinho. E é para essa hora que a gente precisa lembrar que, mesmo não podendo contar com outros, o Senhor permanece do nosso lado. É a grande fidelidade de Deus. Aqui, o, o, a razão do Senhor estar do lado do Paulo tem um objetivo. O Senhor o abençoou com forças para que, por intermédio de Paulo, a mensagem fosse plenamente proclamada. Então, o que seria um tribunal de juízo condenatório virou púlpito, né? O estar preso, o transitar naquele ambiente, aquilo que as pessoas viram, a postura do apóstolo Paulo, a calma diante de uma iminente morte, né? a, a segurança da mensagem, o contato que as pessoas tiveram com a verdade do Evangelho na boca de alguém que a qualquer momento pode virar defunto mesmo, né? Morrer mesmo. Então tudo isso é muito impactante. O Senhor estava ali do lado de Paulo para que Paulo segurasse a onda, né, das emoções, colocasse o medo de lado e tal, e ainda desse testemunho a respeito do Evangelho, né? E ele diz mais: a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os que não são judeus ao visto. Então ele está falando daquela, me permita a expressão, daquela plateia, né? Daquele auditório de gente pagã, dos povos, gentios, os estrangeiros, né? Que estavam ali, muitos romanos e outras etnias, né? E aí ele diz: e eu fui livrado da boca do leão, né? Então, boca do leão aqui pode ser uma referência a Nero, pode ser uma referência de ser livre de ser comido por leões, como muitos crentes foram, apesar de Paulo ser romano, muito provavelmente não seria esta a condenação. Mas uma coisa que a gente não tem dúvida, quando ele diz, é uma metáfora, né? Livrou da boca do leão, me livrou da morte, me livrou de um juízo condenatório ou de uma punição com a morte, né? Deus fez isso. E é interessante que aqui, se tivesse algum magistrado, algum colega, advogado, como dizemos hoje, alguém ali dissesse alguma coisa em defesa do apóstolo Paulo, ele diria, fulano me ajudou, mas fulano interviu. Não, aqui é a presença do Senhor só. É o apóstolo Paulo diante de leões, entenda isso, né? De muita gente querendo matá-lo, mas também de muita gente que necessitava ouvir o Evangelho, né?
E ele foi livre de tudo isso porque o Senhor estava do seu lado e foi só, é isso que eu quero reafirmar, só o Senhor que o ajudou. Aí ele diz mais: assim o Senhor me livrará também de toda a obra maligna. Eu fico olhando para essa expressão, aí a princípio eu pensei, ele deve estar falando obra maligna, porque ele citou aqui o Alexandre, que é um opositor. Pensei, obra maligna pode ser também quando os crentes são tentados a não dar apoio, quando os crentes são tentados a desamparar o outro, a deixar o outro no caminho. Fiquei pensando nisso. Mas acho que toda obra maligna pensa numa pessoa, num crente, que num momento assim tão crucial, num momento assim tão debaixo da sombra de uma possível morte, né? Muito próximo de morrer, ele não poderia se esquivar, fugir no sentido, não, não é nada disso, e, e começar a desmentir a sua pregação, ou fazer algum acordo, ou, como é que se diz, retroceder, que é uma expressão da Bíblia, lá de Hebreus, né? E dizer, não, se é para morrer, não, eu vim até aqui, mas se esse negócio de levar evangelho tem que morrer por causa dele, eu vou retroceder. Eu penso, irmãos, que a obra maligna que o apóstolo Paulo está dizendo é não perder a fé, né? Porque é isso que o diabo faz. Porque a gente não cita, o apóstolo Paulo não cita, mas eu penso que o adversário estava ali nos ouvidos dele, dizendo: olha, vale a pena? Vale a pena morrer? Hein, Paulo? Você já fez tanto? Agora tá aí, ó, não tem um irmão aqui para te dar um apoio. Você está sozinho, Paulo. E além de estar sozinho, vai morrer por causa dessa causa. Só que não tem mais gente que possa levar esse evangelho. Não está na hora de você se aposentar? Sei lá, irmãos, quanta coisa não poderia ter passado na cabeça do apóstolo Paulo. Por isso que ele está dizendo: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, ou de todo mal, como diz. E aí a atribuição de obra maligna e do mal, estamos falando mesmo do adversário. Então o Senhor vai livrar da tentação de desistir da fé, porque desistir da fé é uma obra maligna, né? É o diabo que quer que a gente desista, e me conduzirá a salvo, ou seja, eu vou permanecer na fé, eu vou permanecer crente para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. A Ele, o Senhor, que livrará, o Senhor que vai fazer isso. Ah, o apóstolo Paulo tinha esse olhar, né? E aí mesmo é que não me importa se vai morrer, se foi livre hoje, né? Ou melhor dizendo, se foi livre na primeira defesa, mas se em outro momento eu morrer, não é disso que se trata. Preocupação do apóstolo Paulo, duas aqui: que o evangelho fosse pregado, né? Porque é isso que ele fala. Deus me deu força, Jesus me deu forças para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada. A preocupação do apóstolo Paulo é essa. Se ele está preso, se vai morrer, não é tanto. Número 2 é a preocupação com a sua própria salvação. Deus me livrará de desistir da fé e vai me guardar nesse lugar de pregador do evangelho até que eu dê entrada no reino celestial. E ser preso, e morrer, e ser desamparado, e ter lá Alexandres, no plural, né, que prejudicam a pregação do evangelho, que se opõem fortemente às palavras do evangelho. Nada disso importa. O que importa
é que o Evangelho seja proclamado, essa é a visão do apóstolo Paulo, e que ele próprio também não perca a salvação que proclama. Que Deus te abençoe a pensar nestas coisas e o quanto a gente aprende numa experiência traumática de Paulo, mas que ele não passou sozinho, assim como nós não passaremos nenhuma dificuldade nesta vida sozinho. E importa para nós aprender com Paulo. A nossa preocupação e o nosso olhar deve ser em que o evangelho seja pregado direitinho e que o evangelho seja pregado, né? E que eu não me perca, ainda que falando aos outros, não me perca, mas permaneça na fé. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, graças te damos por tua palavra e misericórdia. Obrigado pelo exemplo do teu servo aqui, mas muito obrigado, principalmente, Senhor, pela certeza de que o Senhor permanece ao nosso lado. Oro, Pai, no nome de Jesus. Amém.